E hoje nós vamos falar aqui sobre um problema de saúde pública que afeta não só adultos, mas também crianças, a obesidade infantil. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos foram diagnosticadas com obesidade. Então, para falar mais sobre esse tema, nós convidamos aqui a endócrino-pediatra, doutora Anenísia Coelho, que já está aqui com a gente para trazer essas informações. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Nayara. Bom dia. E a gente queria saber, já para a gente iniciar essa nossa conversa, como diagnosticar uma obesidade infantil? Porque geralmente a criança está fofinha, está mais gordinha e a gente acha que está tudo ok. Mas quando que deve ser ligado esse sinal de alerta? Então, o diagnóstico da obesidade é uma relação do peso da criança, também do adulto, em relação à sua altura. Então, a gente faz a comparação em relação à média do que seria esperado para aquela idade da criança e para o sexo da criança. Isso é muito importante porque normalmente isso é feito pelo pediatra. O pediatra, quando avalia uma criança, ele tem a preocupação de olhar os gráficos, porque a criança, diferente do adulto que você tem um número fixo, o da criança não, ela está em fase de crescimento. Então, tem que olhar se é menino ou menina e tem que olhar a idade, em que estágio ela está e qual deveria ser o peso daquela criança. Então, em geral, é o pediatra que faz esse alerta. Mas, assim, tanto no adulto quanto na criança, essa gordura localizada no abdômen é algo que já deve ser de alerta, de preocupação? A grande preocupação da obesidade infantil, principalmente, é que, assim, o predomínio da gordura visceral, que é essa região do abdômen, é por dentro das nossas vísceras. É onde está também o fígado, é onde internamente está o coração. Então, o acúmulo que você vê por fora, você não vê que já está lá por dentro. Então, as complicações são muito sérias depois, não é imediato, no momento que começa a obesidade, mas a longo prazo. E essas complicações a longo prazo, numa criança que já começa obesa desde que pequenininha, pode ser ali na adolescência ou numa vida de adulto jovem. Essa é a grande preocupação. Bom, doutora, a gente chamou até, esse tema surgiu aqui no Notícia da Manhã, porque mês de férias, então as crianças em casa, as crianças começam a relaxam, a mãe também, então é período de férias. Na minha casa, por exemplo, vai ter o bolo, vai ter o pastelzinho, tem essas comidinhas assim para que na hora do lanche as crianças tenham o que comer. E aí é que está o perigo, porque as crianças acabam engordando nesse período de férias. Na verdade, as férias é uma faca de dois gumes. Deveria ser também um período de emagrecer. Se pudéssemos fazer o que deveria ser feito, a criança deveria brincar mais nas férias. De correr, e não de ficar dentro de casa ou de um apartamento. Então, assim, uma criança que tem uma atividade física regular, que não está estudando e que pode brincar no seu tempo livre, ela não está preocupada em estar comendo. Agora, o sedentarismo que as nossas crianças estão hoje, ou por medo, ou por violência, por fatores diversos, os pais não descem com elas para brincar num parquinho, ou não tem essa opção, não levam para um parque para andar de bicicleta, ou se reúnem com os amigos para deixar eles brincando. Então, a criança fica em casa, fica na tela, que é outro fator importante para o sedentarismo, e comendo. E essa comida não é só a quantidade, é também a qualidade. O que os pais compram e têm em casa. Então, tudo isso é um fator que envolve um contexto não só familiar, e em outros períodos de escola, também um contexto da escola e do público em geral. Doutora, tem algum estudo que mostra os riscos ou a probabilidade, melhor, a pergunta seria, qual é a probabilidade de uma criança, se ela é obesa na infância, ela ser um adulto obeso? Isso é alarmante, porque hoje, em números, a gente tem no Brasil uma média de 12% das nossas crianças abaixo de 5 anos já tem obesidade. E quando colocamos crianças acima de 5 anos, já está em torno de 18% até 25% em alguns estados, como São Paulo. Então, o que acontece? Quando falamos isso para o pai, ele olha para uma criança pequena, cheinha ou já gordinha, que é o obeso, e diz, é um exagero, ele é tão lindo. A preocupação não é a beleza. Os gordinhos, em geral, são até mais bonitos quando são crianças em termos de fofura. Mas o problema é a repercussão em complicações. Então, o que acontece? A gente sabe hoje que quando uma criança é obesa, principalmente quando ela tem um pai ou os dois pais obesos, o que cria, além da genética, um ambiente obesógeno, que a gente chama, é um ambiente que a criança já cresce comendo mais ou sem aquela preocupação da saúde, ela pode ficar em torno de 50% dos casos, ela se tornar um adulto obeso. E mais agravante ainda é quando eles não cuidam e tem aquela resposta, quando ele crescer na puberdade, ele emagrece.
Isso é um grande mito, porque a criança está em fase de crescimento, ela tem todos os anos dela para crescer sem engordar. Se ela cresce engordando, chega na adolescência, ela além de estar mais gordinha, ela acaba tendendo a engordar mais ainda. Então, 80%, 8 em cada 10 adolescentes que são obesos hoje, continuarão obesos na vida adulta. Então, por isso, essa preocupação a gente tem que cuidar desde o início. Existem riscos para o desenvolvimento das crianças, a obesidade infantil? Muitos riscos. Quais? A obesidade ela é uma doença por si só. Só o fato de estar tão acima do peso já é uma doença, porque ela leva a doenças crônicas. Então, uma criança pode, ainda cedo, durante a infância ou na adolescência, desenvolver doenças que antes eram de adultos e até idosos. O diabetes tipo 2, a resistência insulínica, problemas cardíacos, pressão alta é muito importante, que muitas vezes nem mesmo o pediatra às vezes verifica essa pressão da criança. Problemas ortopédicos, as crianças se queixam muito e isso complica mais ainda o sedentarismo, que são as dores nas pernas, o cansaço de não conseguir andar, entre outros problemas que a obesidade gera. Então, assim, é o que eu digo, essas repercussões talvez não se manifestem hoje. Às vezes os exames estão normais, o colesterol ainda está ok, mas você já tem o fator complicador e invisível. Ok, então. Eu já conversei aqui com a doutora Anenísia Coelho, ela que é endócrino pediatra, e esteve aqui falando com a gente sobre obesidade infantil. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Nayara. Foi um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada.